O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Vamos para a homilia. Queridos irmãos, irmãs, com alegria hoje nossa comunidade monástica se reúne para a missa conventual, não é? Nossos irmãos monges aqui presentes. Isto traz alegria ao coração desta comunidade que se reúne nutridos pela força da Eucaristia. Nós estamos celebrando às terças-feiras a novena perpétua em honra a São Bento Abade. E hoje, embora não tenha sido lido um trechinho da sua regra, São Bento, para o dia de hoje, continua a nos dizer dos instrumentos das boas obras. Quais são os instrumentos das boas obras? Em síntese, vem de encontro com o evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus está passando com seus discípulos e eles avistam uma plantação de milho, certamente. Começam a colher espigas porque estavam com fome. Então os doutores da lei começam a questionar: por que é que os discípulos fazem o que não é permitido fazer no dia de sábado? Este sempre foi o dilema. Os fariseus e os doutores da lei buscavam sempre apanhar Jesus para ver se ele era observante da lei, dos costumes e das tradições judaicas, sobretudo daquilo que foi herança mosaica, ou seja, daquilo que veio dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura e daquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai os mandamentos. Acontece que, não contente com os mandamentos da lei de Deus, também eles começavam a criar uma série de costumes, de tradições, de ritos. E dentre estes costumes estavam aquilo que ainda os judeus observam, que no dia de sábado não se faz nada. Não se faz nada. Guardam o dia de sábado. E Jesus então apanha, ou melhor, responde àqueles que o estavam interrogando,
com a própria Escritura. Acaso vocês não leram o que foi feito com o pão da preposição, que era reservado somente aos sacerdotes? Como entraram e comeram, etc. Jesus está acentuando que a lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. Que o sábado também foi feito para o homem, para o ser humano. Que tudo aquilo que Deus criou, o livro do Gênesis, ele viu que era bom, porque é fruto da obra e da criação de Deus. Portanto, que a lei, as tradições, os costumes, deveriam, antes de tudo, trazer a libertação e não a opressão. Devia produzir efeito de vida e não de morte, quer seja interior, quer seja exterior. Toda a lei humana deve existir para organizar o convívio em sociedade, não para ser causa de opressão, de oprimir. Então Jesus, constantemente, ele acentua isto. É claro que a vida está para acima da lei. É claro que a dignidade do ser humano está para cima de qualquer costume, de qualquer tradição, de qualquer lei. A vida está acima de tudo. A vida é um dom precioso de Deus. E se há um costume, uma tradição, uma lei que não tem como prioridade a dignidade da vida, ela não serve. Ela é incoerente, ela é hipócrita. E foi justamente contra esta hipocrisia que Jesus tanto acentuou diante dos fariseus, dos mestres da lei, dos doutores da lei. Isso nos faz pensar que também no nosso tempo precisamos conceber as regras, as leis para um ordenamento da vida em comum, que possa possibilitar que o ser humano que vive em sociedade, ou a este ser humano que vive em sociedade, seja garantido, antes de tudo, este dom precioso que é a dignidade, a liberdade de sermos seres humanos, de sermos todos irmãos e filhos de Deus. E aí a lei que era tão importante no coração da tradição judaica, em Jesus ela chega à plenitude. Aqueles diversos mandamentos ou código de conduta que os judeus traziam consigo, em Jesus Cristo ganham outro significado, na síntese da lei de Deus, que é amar a Deus e amar o próximo. Mais de 300 costumes, aspas, mandamentos, como lavar as mãos, os talheres, como se sentar à mesa, tudo isso acabava impondo no povo um fardo muito pesado. E Jesus vem e acentua para a humanidade que a lei principal, como nos mostra no lava-pés, é a lei do amor. Se amamos a Deus ou buscamos amar a Deus de todo o coração, consequentemente o fruto deste amor deve se traduzir com o cuidado que devemos ter com cada um de nossos semelhantes e que também toda a obra da criação que Deus confiou aos cuidados do ser humano. A lei máxima é o amor, é ela que é o código de conduta, sobretudo do cristão, de nós. Claro que não é fácil. Muitas vezes barramos em limitações, em dificuldades para viver este amor que Deus deseja de nós. Agora, todas as nossas práticas, toda a lei, inclusive a lei da igreja, deve estar ordenada, repito, para a dignidade da vida, para que o coração, a consciência, a alma do ser humano possa se encontrar com Deus e possa obter a libertação que nós chamamos em Cristo de salvação eterna. Esta é a síntese da lei. E falando disso, nós devemos nos preocupar muito de não nos tornarmos um fardo pesado na vida dos outros, de não sermos mais pesados do que os pesos que nós comumente já temos na nossa vida.
nós temos que ser sinal da graça de Deus, nós temos que ser razão e motivo de ajudarmos a suportarmos os pesos desta vida e de não sermos pesados a ninguém. Quantas vezes nós sacerdotes nos deparamos com fiéis que chegam a nós estraçalhados pelo peso da culpa, pelo peso da condenação social, pela distorção que tantos fazem de maneira equivocada da lei, da moral, do peso, dos costumes. E às vezes não sempre, nós como instrumentos da graça de Deus, olhando naquelas almas atormentadas por tanto peso que já carregam, podemos dizer na pessoa de Cristo: eu te absolvo, vá em paz para uma vida nova, sem o peso desta culpa, da condenação, do julgamento, da culpa que já traz um grande tormento na alma e ainda daquela que é a culpa dos apontamentos, dos fardos que outros acabam impondo. Então, repito, a espiritualidade cristã não pode ser uma espiritualidade que escraviza, que condena, que coloca fardos pesados nas costas dos outros, mas antes de tudo, que nos convida a um movimento de conversão. Dito isto, não estamos dizendo que Jesus passava a mão na cabeça do que estava errado, que em Jesus há um laxismo, que tudo pode. Não, a religião cristã não é a religião do tudo pode, não é a religião do oba-oba, não. Ela nos apresenta um caminho, mas este caminho nós o trilhamos pela via do amor. É o amor que educa, é o amor que ensina, é o acolhimento que nos direciona a Cristo, e não a dureza, e não a severidade. E hoje nós celebramos ainda a memória litúrgica de Santa Inês, por isso que estamos paramentados de vermelho, e eu fiz questão de vir com esta casula que tem aqui um cordeirinho, não é? O nome Inês ou Agnes quer dizer justamente isso, cordeiro. Uma menina jovem, na altura dos seus 12, 13 anos, lá em Roma, os primeiros séculos da igreja, acredito que século III, IV, era tão bonita esta jovem que o filho do prefeito de Roma queria se engraçar com ela. Queria esta jovem, queria violar a sua pureza e a sua virgindade. Inês se manteve fiel, uma jovem menina frágil, e por se manter fiel, ela foi então morta sob o reinado de Diocleciano, imperador. Derramou seu sangue, viveu duplamente o mistério tão bonito da virgindade, da castidade e também do martírio. E há uma tradição muito bonita, que no dia de Santa Inês, hoje, lá na basílica que foi construída para ela, está os restos mortais, o crânio de Santa Inês, tive a alegria de poder visitar. Neste dia eles fazem a tonsura de 2 cordeirinhos, ou seja, retiram a lã de 2 cordeirinhos, 2 carneirinhos, e com esta lã que é abençoada pelo Papa, depois se confecciona o pálio, a indumentária que fica assim em volta do pescoço dos arcebispos, para dizer da unidade, da pureza que aquela jovem foi capaz de manter. E esta virgindade, esta pureza é ainda um testemunho para o mundo que vivemos hoje, tão sexualizado, que distorce completamente a sexualidade humana, que faz ou induz com que o ser humano viva uma sexualidade tal qual os animais. A vida de Santa Inês assegura para nós a virtude preciosa da castidade, da continência, da virgindade, da pureza e, sobretudo, da adesão incondicional a Cristo. Que Santa Inês interceda por nós, que São Bento interceda por nós e traga a nós também este desejo de sermos fiéis com a perseverança final. Amém.